Você sabe a diferença entre vogal temática, prefixo e sufixo? Não? Vem comigo. E aí, pessoal, mais uma aula de gramática e hoje falaremos de estrutura das palavras. Qual é a estrutura das palavras? E essa aula é base para a aula de verbo, de formação de palavras, de praticamente todas as aulas de morfologia. Vamos começar? Radical ou raiz, posso chamar radical ou raiz, é a parte que conserva o sentido da palavra. Roberto, como que eu vou achar o radical? Normalmente você acha o radical colocando palavras derivadas de uma outra mesma palavra, lembra? A gente chama de cognatos. Então eu peguei, por exemplo, cantar e flexionei no presente, canto, e no passado, pretérito perfeito, cantei. Então cantar, canto, cantei. Normalmente o que se conserva aqui no verbo a gente chama de radical. Então, se eu mantiver o radical, se não houver alteração, lá na aula de verbo, a gente vai falar de verbo regular. Sim? Então, a parte que conserva o sentido da palavra. Para um substantivo, para outras palavras também, ó. Peguei a palavra pedra, que é a palavra primitiva, e peguei duas palavras que são derivadas. Pedreiro e pedregulho. A parte que conserva o sentido, pedre, aqui é o radical. Normalmente o radical termina em consoante mesmo, tá? Não é uma regra, mas normalmente isso acontece. Outras estruturas que vão se agregar ao radical, a gente chama de vogal temática. Por que vogal temática? Porque junto com o radical ela forma o tema. Na aula de verbo isso também vai ser importante. Então eu peguei o verbo cantar novamente, acabamos de ver ali o cante é o radical, esse a é a vogal temática, que indica um verbo da primeira conjugação. Verbos da segunda conjugação, e verbos da terceira conjugação, o. Então aqui isso vai indicar a conjugação no caso do verbo. Tudo bem? Então os verbos de primeira conjugação têm um tipo de terminação, de segunda e de terceira tem outros também. Tá? Isso é importante. Então eu tenho aqui o cante, que é o radical, e o a, que é a vogal temática. O que a gente chama de tema? Quando a gente junta radical e vogal temática. Olha aqui, o canta é o que a gente chama de tema, por isso vogal temática. Tudo bem? A consoante ou a vogal de ligação, um pouquinho diferente. Então o que a gente tem aqui? Gás e metro. Tenho duas palavras, né? Quero montar aqui uma palavra nova, como hidrometro. Hidro, água, metro, medida. Gasmetro. Estranho, não fica? Esse O de gasômetro, ele é usado, por isso uma vogal de ligação, para dar mais sonoridade à junção de um prefixo com radical ou de duas palavras. Mesma coisa aqui, ó. Pau, ada. Se eu bato em alguém com uma pedra, eu dou uma pedrada, dou uma pedrada. Juntei o radical com um sufixo. O L aqui também para ajudar no som, para ficar mais agradável. Então vogal ou consoante de ligação tem essa função. Unem estruturas, unem morfemas, tá? Um radical com uma desinência ou coisa do tipo. Tudo bem? Vamos continuar. Começando com o print, já? Dá um print na tela aí, tá um pouquinho carregada. Tudo bem? Conseguiu dar o print? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho das outras estruturas. Ó, a gente tem a desinência, e aí a gente tem alguns tipos. Por exemplo, a desinência verbal vai acontecer no verbo. A desinência verbal ela pode indicar duas coisas. Número e pessoa. Vou chamar de desinência número pessoal. E pode indicar também modo e tempo. Vou chamar de desinência modo temporal. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Cantamos. Acabamos de ver na lousa passada que o cantar, lá no canta, o cante é o radical, o a é a vogal temática e o mos é a desinência número pessoal. Por que é desinência número pessoal, Roberto? O que esse mos indica? Primeira pessoa do plural. Ó, plural é número e pessoa, pessoa, ainda bem, né? Então, número pessoal porque indica o número e a pessoa. E aqui eu tenho uma desinência modo temporal. Por quê? Ó, cantasse, o cante, novamente radical, o a, vogal temática, esse SSE é uma desinência que indica pretérito imperfeito do subjuntivo. Lá na aula de verbo a gente vai ver isso com calma. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma desinência que indica o modo e o tempo. E se eu tivesse, por exemplo, juntando aqui, cantássemos, cante radical, o a vogal temática, o c modo temporal e o mos
número pessoal eu teria as duas desinências juntas sem problema nenhum. Tudo bem? Isso para verbo, tá? Para nome, substantivo, adjetivo, a gente tem a desinência nominal. Aí a gente vai ter a desinência de número, que indica plural, normalmente o S ou o IS, e quando não tiver desinência, a ausência da desinência vai indicar singular. Então, menino sem a desinência, singular. Meninos com S, plural. Então, esse S é uma desinência de número. Tudo bem? Desinência nominal de número. Temos a de gênero aqui, ó, masculino e feminino. Garoto, esse O indica desinência nominal de gênero masculino e esse A de gênero feminino. Tudo bem? Então, para nome a gente tem aqui. E a gente tem algumas estruturas que lá na aula de formação de palavras serão bastante importantes, que a gente chama de afixo. O que é o afixo? É uma estrutura, um morfema que vai se ligar ao radical, alterando o sentido dele. Se esse afixo vier antes, eu chamo de prefixo. Prefixo, ele vem antes do radical. Por exemplo, infeliz, deu a ideia de negação para o feliz aqui. Tudo bem? Se esse afixo vier após o radical, eu chamo de sufixo. Por exemplo, felizmente. Tudo bem? Então essas são as estruturas que formam a palavra, também chamadas de morfemas. Tudo bem? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tudo bem, não? Ficou legal? O cabelo tá um pouco... Toda vez esse cabelo atrapalha, né? Tirei a aparelho. Tive que tirar a aparelho. Um abraço, hein? Vou embora que já tá tarde já. Tchau, tchau.